Meus irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais um bate-papo entre amigos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o lançamento de um livro do pastor Michel. O livro Pregação Teodramática. Tem toda a relação com a hermenêutica, pois, afinal de contas, você só consegue pregar as escrituras se você compreender o texto bíblico. E a gente vai conversar um pouquinho exatamente sobre esse livro, o que seria pregação teodramática, o que veio na mente dele, por que ele quis escrever esse livro, né? Quais são as intenções, o que é que o livro tem a nos dizer, a nos falar. E aí eu conto aí com sua participação, compartilha também, que outras pessoas possam participar ativamente aí do nosso bate-papo. Olha aí, ele já chegou aqui, deixa eu só recebê-lo aqui, para nós iniciarmos esse nosso bate-papo sobre o lançamento do livro da editora Cruz. Oi, bom dia. Bom dia, meu irmão. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Prazer falar novamente com o senhor, viu? Com você pode ser. Com você, tá certo. É um prazer falar, viu, com você aí sobre esse lançamento, né? Eu sei que um livro é igual a um filho, né? A gente sempre tem um apreço, assim, uma ansiedade, né, pelo lançamento, né? E tem todo um trabalho ali de muito tempo, pensamento, reflexão, né, sendo colocada ali naquela obra. Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre o livro, para o pessoal que não lhe conhece, faça uma apresentaçãozinha rápida dos seus projetos, participações, o que é que você tem feito. Certo. Bom dia, pastor Lázaro e os nossos irmãos que estão entrando aí no Instagram. É um prazer. Só um instantinho. Fecha a porta aqui para mim, por favor. Eu estou em casa hoje. Sim. Hoje eu ia para a igreja, mas eu tive que ficar em casa porque minha esposa saiu. Eu estou com as crianças aqui, mas se aparecer criança no meio do caminho aí, não ligo não, viu? Não, Então, tudo bem, eu entendo, faz parte. eu pastoreio, né? Sou pastor de igreja, da Igreja Batista Reformada de Brasília. Esse ano está fazendo 19 anos. Foi uma igreja que eu plantei em 2001, novembro de 2001. Minha experiência na área da igreja é o pastorado, propriamente dito, e plantação de igrejas, né? Então, a partir dessa igreja plantada, nós plantamos mais 9 igrejas. Essa é a minha experiência pastoral. Sou casado com a Gisele, pai do Eduardo e do Otávio. 2012 nós inauguramos a FTRB, que é a Faculdade Teológica. E o Exposição Bíblica é a mãe de todos esses projetos. Exposição Bíblica é a mãe da faculdade, do Centro de Pós-Graduação, o SUCHED. E hoje a Exposição Bíblica trata da Academia do Expositor, que é uma plataforma que nós abrimos no ano passado, somente para treinamento de pregadores. Então eu continuo como diretor da FTRB, né? E estou seguindo o projeto do Exposição Bíblica, mais focado em treinamento de pregadores, né, nessa área, né? Então meu bacharelado é pelo Seminário do Sul, pesquisei sobre a pregação contemporânea, com contribuições de João Calvino. Meu mestrado é pela Faculdade Zeste, no Rio Grande do Sul, pesquisei sobre pregação em mídia, e meu doutorado foi também na área de pregação. Aí no doutorado eu pesquisei com mais maturidade, eu pesquisei sobre a pregação expositiva teodramática, que eu vou falar aqui hoje, né? Sim. E também tenho formação jurídica, eu advoguei por 6 anos, estou com 40, vou fazer 41, né? E agora eu também estou ingressando no doutorado em Direito. Terminei o doutorado em Teologia, foram 4 anos de doutorado, e agora estou ingressando no doutorado em Direito para entender melhor a questão do culto, pregação e liberdade religiosa. Sim. Então eu quero aumentar meu leque de pesquisa, de pregação,
fazendo uma ponte para a liberdade religiosa. Então, eu passei no processo seletivo agora desse doutorado em Direito e, enfim, não posso parar. Tenho que... Acho que o X da questão agora, atual, é esse, né? É a liberdade religiosa. Então, eu quero conectar minha pesquisa de pregação à liberdade religiosa. Aí eu vou começar agora em agosto. Mas, enfim, basicamente isso. Muito bom. Eu acho que a gente não pode parar, né? Hoje em dia Não. a demanda, né? A demanda por pesquisa, por conhecimento, né? A gente tem o reino de Deus, né? Jesus ele disse que faltam trabalhadores para a seara, né? E a gente na produção científica, na produção de reflexão, né? Na produção reflexiva, né? Na acadêmica, a gente lida com um público com um volume muito maior do que o nosso, né? Então, acho que e por isso que nós devemos trabalhar muito mais, para produzir muito mais, porque a proporção é muito desproporcional, né? A produção secular versus a produção, né, que nós fazemos aí na internet, nos meios. Era melhor ficar... assim. Era melhor ficar parado na rede, né? Sim. Mas eu sempre digo que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá. A gente não pode jogar fora. Exatamente. Então, não podemos jogar fora. Professor Michel, eu queria saber o seu livro, Pregação Teodramática. De onde veio a ideia para escrever esse livro? Então, como foi aí que surgiu? Quando eu ingressei no doutorado em teologia, eu tinha a intenção de pesquisar sobre pregação e mídia, que eu já tinha pesquisado isso no mestrado. Só que eu comecei a intensificar minhas leituras em Kevin Van Hooser. E o Kevin Van Hooser me ajudou muito a compreender a transição da modernidade para a pós-modernidade, como nenhum outro autor conseguiu me explicar. Porque a gente tem muito hoje, é muito reducionismo, né? Muitos doutrinadores, tem muitos referenciais teóricos hoje que eles são reducionistas, né? Eles não conseguem explicar um fenômeno de um modo mais acadêmico, de um modo mais consistente. E o Kevin Van Hooser o Kevin Van Hooser é um teórico crente demais e acadêmico, né? Então ele conseguiu... As obras dele são muito densas, são um pouco chatas de ler às vezes, mas, enfim. Mas eu comecei a estudar o Kevin Van Hooser, ele me influenciou bastante. Então eu trouxe o Kevin Van Hooser para a pregação. Nos Estados Unidos tem 2 obras publicadas nesse sentido, mas elas têm outra dinâmica. No Brasil, não tem nenhuma obra de pregação expositiva teodramática publicada. Eu fiz uma pesquisa, não encontrei. Se existe, talvez esteja bem isolado, mas eu não consigo encontrar. E, bom, eu uso 3 referenciais teóricos nessa obra. O primeiro referencial que eu uso é o Calvino, né? Dado a sua consistência na história da pregação. E eu uso outro referencial, que é o Philip Reif, e o Kevin Van Hooser é o terceiro referencial. Lógico, tem várias citações, tem um corpo bibliográfico muito grande na obra, mas esses 3 referenciais eles vão se entrar em diálogo. De qual forma? Eu parti de uma constatação. A constatação de que muitos cultos no Brasil se tornaram mais cultos que eu chamaria de cultos terapêuticos, né? Sim. E o Philip Reif, ele escreveu sobre isso, sobre o triunfo terapêutico, né? É um livro que já está esgotado, da editora Brasiliense. Nesse livro ele vai destacar sobre Jung, né? Aquele cara da psicanálise, o Jung. Ele é filho de pastor. E o Jung usou categorias cristãs para sustentar a psicanálise dele. Só para o pessoal entender,
Só para o pessoal entender, o Jung é uma escola paralela a Freud, não é isso? Isso. Então, ele era filho de pastor, né, e usurpou dos princípios cristãos, montando um projeto de psicanálise, mas desconsiderando fatores essenciais da nossa fé, né? E muitos cultos hoje são cultos que se transformaram em cultos terapêuticos, né? Entre você ir no culto cristão ou ir no Lions Club, né, ou então no Rotary, não tem diferença nenhuma, né? Então, a partir dessa constatação do culto terapêutico, né, que tem uma influência muito forte nessas questões da psicanálise. Agora, Pode Michel, falar. só para o pessoal entender, o culto terapêutico, ele está muito apoiado na ideia, por exemplo, hoje um dos nomes mais conhecidos seria o que o pessoal conhece como evangelho. Ainda não é sistematizado, né, mas o pessoal conhece como o evangelho do coach, né, que o foco, pelo que eu estou entendendo, você me corrija, o foco do culto terapêutico é injetar motivação em você. Não é isso? Ao invés de ensinar a palavra, é injetar motivação. Na verdade, tem alguma semelhança, assim, eles pegam alguns termos da categoria cristã, né, e usam como se isso fosse culto, né? Então, isso gera um problema grave, que é a perda da identidade cristã, né? É a perda da identidade cristã. Aí eu trabalho, mas como é que nós vamos combater essas variantes que existem hoje de culto, que não é culto? A maioria desses casos a gente tem visto encontros, né, antropocêntricos, encontros do homem para com o homem, não o encontro de Deus com o homem, né, através do sacrifício de Jesus, que é o culto cristão. Mas são encontros antropocêntricos que usurpam, tiram a identidade cristã e colocam outro tipo de identidade, né? E as pessoas vão tomando aquilo como base na sua vida. E de vez em quando cita-se as categorias cristãs, né? Fala um pouquinho da cruz ali para não ficar feio, mas usurpa. Mas então... Pega a Bíblia na mão e fica fazendo assim, olha, para dizer que está com a Bíblia, né? Justamente. Então, aí a partir dessa constatação do Philip Reif, eu começo com Calvino, né? Trazendo Calvino. O livro tem 400 e poucas páginas, mas destaca um capítulo inteiro sobre a história da pregação, um capítulo sobre a pregação teodramática, um capítulo sobre Calvino e um capítulo sobre a contribuição de Kevin Van Hooser. Então, a partir dessa constatação, eu busco em Calvino o primeiro gigante, né, buscando toda a base da autoridade da pregação em Calvino, né, o que ele entendia sobre culto público, a pregação, a exposição da palavra como o auge, o ponto-chave do culto. Depois eu puxo o Kevin Van Hooser. Por quê? O Kevin Van Hooser, ele é um autor que consegue explicar Calvino para os dias de hoje. Porque há muito... Quando a gente pega, por exemplo, alguns caras que vão falar sobre exposição bíblica ou pregação expositiva, eles tratam a pregação expositiva como se fosse um estudo bíblico, praticamente. E não é. Não é um estudo bíblico. Embora tenha características de ensino, o R.C. Sproul, ele dizia, né, que nunca sabia quando estava pregando ou ensinando. Essas duas coisas são intercambiáveis, né? Mas o Kevin Van Hooser, ele consegue explicar o Calvino para a pós-modernidade. E a pós-modernidade tem uma coisa muito interessante. Tem questões na pós-modernidade que são perigosas, mas tem questões na pós-modernidade que a gente precisa compreender melhor, até mesmo para que a gente consiga
por exemplo, aplicar a mensagem dentro do contexto atual, né? Então, o Kevin Van Hooser me ajudou nessa terceira fase de como desenvolver, né, a exposição bíblica usando a metanarrativa, né, a cosmovisão cristã, sem cair no existencialismo, que é fruto das novas hermenêuticas, né, onde as narrativas dos ouvintes que tomam espaço, né? Sim. As novas hermenêuticas, os ouvintes têm uma força muito grande. Mas o homem é que define o que o livro diz, né? O que o livro quer dizer. Justamente. Agora, a contribuição do Van Hooser na pregação, que eu chamo de teodramática, de fato é uma contribuição do Van Hooser. O livro vai deixar isso bem demarcado, né? Tem um capítulo e vários subtópicos que vão tratar do Van Hooser. Não é algo que eu estou inventando, não é algo novo. E na banca fui aprovado nesse sentido, com honestidade intelectual. Então, pregação expositiva teodramática não é coisa minha. Eu só trouxe o Van Hooser para a pregação. Porque no Brasil tem um capítulo de um livro que vai tratar disso, que é no próprio livro do Van Hooser, que é do Guy Davis, mas é um capítulo de livro, então não tem nada publicado, né? Então eu estou trazendo o Van Hooser para dentro da pregação. Então, a grande contribuição de Van Hooser, na minha opinião, é que a gente precisa dar uma resposta a essa pós-modernidade. Como a pregação vai dar uma resposta à pós-modernidade? Sim, ela vai dar uma resposta continuando pregando o Evangelho. Mas a pregação do Evangelho tem uma dimensão mais profunda do que simplesmente chegar no púlpito e recitar um sermão, né? Que é o grande problema hoje, né? A pessoa vai se preparar para o púlpito e ela acha que o púlpito se resume a um esboço de sermão, né? E não é. Então, a primeira questão que a pregação teodramática considera, até mesmo para que as pessoas entendam que a exposição bíblica ela pode ser desenvolvida em qualquer tradição. Só um instantinho. A exposição bíblica pode ser desenvolvida em qualquer tradição. Primeiro tópico que a gente precisa considerar é a exposição bíblica teodramática, ela tem que considerar toda a herança evangélica. Então, toda herança evangélica, toda herança cristã, ela deve ser considerada. Tem teólogos no mundo inteiro que devem ser estudados para que a gente não transforme a pregação expositiva em algo que pertence só à ala reformada. Sim. Até mesmo isso evita, na hora da hermenêutica, aquilo que a gente chama de livre interpretação, né? Você lê o texto, você faz uma interpretação, pensa algo que ninguém nunca pensou na história da igreja, ou que talvez alguém já pensou no passado, e foi combatido, né? E foi batido naquilo ali, foi apresentado que aquilo era um equívoco. E aí, por não fazer isso, você acaba caindo na livre interpretação, né? Isso é um risco. Então, segundo lugar, a pregação teodramática, ela é a contribuição de Van Hooser, né? Ela é canônica, né? Rapaz, só um instantinho aqui. Sim, pode ficar à vontade. Live em casa não é brincadeira, não. Então... eu passo por isso também, eu sei como é. Então, a pregação teodramática, ela tem um limite do cânon. Porque o Kevin Van Hooser ele vai combater muito o George Lindbeck, né, que vai trabalhar mais uma hermenêutica cultural. Então, a hermenêutica do Kevin Van Hooser é trinitariana. Então, ela é canônica, ela tem um cânon que limita ela. Mas também ela é católica.
né? Ou seja, partimos do pressuposto de que a exposição bíblica ela, ela deve ser vista não como, ela deve ser trabalhada não como uma pregação que tem uma ênfase mais reformada, mas como algo que deve fazer parte de todas as tradições, né? Em terceiro lugar, a questão da autoridade, né? Então, quando a gente interage com o público, né, quando a gente, vamos dizer assim, eu vou usar o termo cultural com muito cuidado, porque senão o povo vai me chamar de Timothy Kelly, né? Eu gosto muito do Timothy Kelly, mas tenho restrições também em relação não é tudo que ele fala que eu vou concordar com ele, né? Mas a pregação teodramática, a autoridade dela é o cânon, mas ela tem um grau de interatividade, né, com o contexto atual. Então, ela deve interagir. Então, sermões expositivos que não têm uma preocupação do público original, ou seja, a intenção do autor no público original, e não tem uma preocupação com a hermenêutica, ou seja, com a ponte daquele público original para o público atual, isso é hermenêutica. Sim. Do público original para o público atual. Estaria fortemente no âmbito da aplicação, né? Justamente. Estaria fortemente no... eu penso assim que, vocês me corrijam se eu estiver equivocado, mas, por exemplo, você tem ali as verdades eternas de Deus, né? Aí você vem, vamos pensar em andares, né? As verdades eternas de Deus. Você tem a revelação nas Escrituras, aquilo que ele revelou das verdades eternas. Aí você tem um patamar mais abaixo, que é a teologia, né? Porque a teologia ela tenta captar as verdades eternas, mas a teologia é um mecanismo humano, né, para tentar compreender as verdades divinas. Aí você vem o quê? A teologia prática, que é a aplicação dessas verdades à realidade da vida prática, aquilo que é possível ao homem fazer e que Deus convida o homem a ser feito. E abaixo disso você vai ter a aplicação, que é exatamente isso aí, né? Então, às vezes tem pessoas que elas param muito na teologia. Elas fazem citações de autores, fazem citações de confissões, fazem citações de Calvino disse isso, Lutero disse aquilo, fulano disse isso, aquilo e tal, mas ela parou no âmbito da teologia, ela não desceu até a esfera, né, até a dimensão prática, né? Seria mais ou menos isso, né, que você se refere, essa dimensão aplicada, chegar para dona Zefinha, né, não sei se aí vocês conhecem, Josefa, a gente chama aqui de Zefinha, aqui no Nordeste, né? Sim, então você chegar lá para dona Zefinha, que vende picolé na frente da escola, e ela dizer assim, o que isso tem a ver com a minha vida? Né? O que esse texto se aplica para mim? Tem pregadores que levam para o público, para o púlpito, todos os ingredientes, né? Aí usam o púlpito para citar grego, hebraico, aramaico, copta. Eles querem ensinar os passos da exegese no púlpito, né? E ninguém está entendendo nada. Então, em quarto lugar, a pregação teodramática, ela desconfia dos seus próprios pressupostos. Eu sou reformado, nossa igreja é reformada, nossa faculdade é reformada, exposição bíblica tem as bases reformadas, mas eu não uso a tradição de modo irrefletido. Então, a pregação teodramática, ela não vai usar a tradição de modo irrefletido, né? Por exemplo, eu sou cessacionista. Michel, sou cessacionista. Sim. Mas eu não tenho dificuldade em ver um tipo de diálogo entre o continuismo e a reforma. Eu acho que é extremamente válido esse diálogo do continuismo com a reforma. Né? E, enfim, então, por quê? Porque a questão teodramática envolve considerar as tradições. Né? Não concordar com uma tradição não significa discordar de todos os pontos daquela tradição. Por exemplo, você pega Calbart, por exemplo. Eu não concordo muito com algum aspecto da cristologia do Calbart, mas o Calbart teve uma contribuição para a história da igreja da pregação?
Sim. Sim. Né? Assim É o que como... acontece com Bonhoeffer, né? Justamente, justamente. Então, eu tenho que desconfiar dos meus próprios pressupostos. Eu tenho que ter um pressuposto, ou seja, eu preciso ter confissão. Aqui a gente segue a confissão Batista 1689, a faculdade também segue a confissão da Fraternidade Reformada Mundial. Mas eu não posso transformar a pregação expositiva numa pregação confessional. A pregação expositiva, o pregador tem uma confissão, mas ele não pode pegar um esboço pronto de um teórico reformado e jogar no púlpito dele. Igual tem uns caras que pegam lá o comentário de Calvino e pregam o comentário de Calvino no púlpito. Não existe isso. Embora eu tenha certeza que os comentários de Calvino são esplêndidos e eu gosto muito deles, o pregador ele precisa ter o seu processo de exegese, de hermenêutica e de homilética estruturado no fogo da vida, no dia a dia. Ele precisa construir esses elementos. E ele pode consultar o comentário, sim, mas ele não pode pegar o comentário de Calvino ou de qualquer outro teórico e colocar no púlpito como se aquilo fosse irrefutável. Não, não é isso. Então, nós somos reformados, nós temos uma confissão, nós somos confessionais, mas a gente segue a máxima da reforma, que a Bíblia está acima de toda confissão. Em quinto lugar, todo o meu trabalho, eu vou trabalhar a questão do diálogo e do monólogo. Né? Ou seja, a interpretação tradicional, ela começa com a Bíblia e aplica o ensino na realidade contemporânea. Essa é a pregação que eu sigo, a tradicional. Né? Só que, por pregação tradicional, por sermão tradicional, eu não posso excluir um fator. Deus é soberano? Sim. Mas ele é um Deus pessoal? Sim. Senão a gente cai num ateísmo cristão, né? Sim. Tem uma obra do Augusto que fala sobre ateísmo cristão e tem um capítulo lá que diz sobre essa questão da soberania de Deus. E assim como Deus é soberano e eu tenho que ter responsabilidade, eu também tenho que entender que Deus é soberano, só que ele é pessoal também. Ou seja, quando eu prego, Deus está interagindo com o seu povo. Exato. Os atos de fala do Senhor são atos também de interação. Então, o Charles Spurgeon ele era criticado por ambos os grupos, tanto arminianos quanto calvinistas, né? Porque ele pregava de uma forma onde parecia que ele estava fazendo apelo, né? Mas ele, no momento em que ele expressava a eleição, não é, a predestinação, ele expressava de maneira muito clara, né, que Deus nos chama e nos escolhe. Mas enquanto ele expunha, ele chamava o homem à responsabilidade, dizia, olha, você precisa, você tem que... Então ele era criticado por ambos os grupos, né, exatamente por essa interação que ele fazia no púlpito. Justamente. E o Kevin Van Hooser, ele tem uma sacada muito interessante, no sentido de ele consegue combater os extremos da modernidade, os extremos da pós-modernidade, e consegue encontrar fatores positivos nesses dois ambientes. Então, às vezes, quando você pega alguém que vai dar uma palestra de pós-modernidade, ele desqualifica tudo da modernidade ou desqualifica tudo da pós-modernidade. São extremos perigosos. Porque ambos períodos têm coisas muito interessantes, né, para se considerar. O Alvin Plantinga, naquele livro Crença Avalizada, né, da Vida Nova, ele vai dizer sobre isso, né, que a pós-modernidade traz oportunidades. Né? Então, a gente precisa entender isso tudo. Em sexto lugar, a pregação teodramática é uma pregação que é uma pregação histórico-redentiva. Né? A pregação histórico-redentiva busca bases na teologia bíblica para extrair a questão do evangelho em toda a escritura. E a gente tem contribuições de neocalvinistas muito importantes nesse resgate da teologia, da pregação histórico-redentiva. Hoje tem um referencial teórico que defende muito a pregação histórico-redentiva, que é o Bryan Chapell, né?
Brian Chappell é um referencial dessa área. Então, a pregação é histórico-redentiva, mas a pregação ela não deixa ela trata da redenção de Cristo, mas ela aplica a redenção de Cristo para a realidade do homem hoje. Isso é diferente das novas hermenêuticas, né? As novas hermenêuticas trabalham muito a realidade do homem, né, como centro de tudo, e se esquece da história da redenção. Então, a pregação teodramática, ela lembra principalmente da história da redenção e como essa história da redenção alcança a minha realidade hoje, né? Ela não, quer dizer, a pregação teodramática, ela não se esquece da realidade do homem. Às vezes também tem pregações que você vai olhar que é como se o pregador estivesse pregando para Moisés. Sim. Então, embora a gente não tenha, a contribuição do Kevin Van Hoos no meu trabalho é no sentido de que eu não quero cair na teologia da libertação, muito menos na teologia latino-americana e muito menos em TMI. Sim. Isso aí são erros crassos, né? Porque parte do homem, da realidade do homem. Por outro lado, eu não posso desconsiderar que a pregação, ela está falando de algo que é para a glória de Deus, o alvo da pregação é a glória de Deus, e no ato de envolver a glória de Deus, eu tenho que identificar a história do homem hoje, né? Então, eu não vou colocar o sofrimento do homem, por exemplo, como a chave hermenêutica, como a teologia latino-americana faz. A teologia latino-americana faz isso. O sofrimento do homem é a chave, né? Então, busca-se na Bíblia algumas acomodações diante do sofrimento do homem, diante do desprezo da mulher. Então, teologia feminista, tudo que é teologia gay, essas teologias todas vão buscar, igual um beija-flor, né? Vão buscar alguma coisinha na Bíblia para justificar a sua narrativa. Pregação teodramática não é isso. Pregação teodramática, ela é redentiva, mas ela vai dizer ao homem e à sua realidade atual o que essa redenção significa, de fato, né? E esse termo teodramático, ele vem de quê? Eu sei, teodrama, né? Ou seja, história de Deus. O drama não é no sentido lúdico. O Sim. Drama não é no sentido do formato litúrgico que eu tenho que exercer. Tipo, o drama não é... O teodramático não é no sentido de pregar, da pregação teatralizada. Sim. Não. O drama tem a ver com o pregar biblicamente, mas usando toda a profundidade, a largura e o comprimento da palavra de Deus. Considerando como Deus se comunicou usando gêneros literários, por exemplo. Sim. Então, se eu vou pregar um texto no livro de Salmos, né, como Deus se comunicou através do salmista, como Deus se comunicou nas parábolas. Então, o teodramático é usar toda a profundidade da comunicação divina que alcançou o homem, né? Então, não é pegar um formato de sermão, não. Eu vou pegar o formato do sermão dos puritanos e pronto, minha vida está resolvida. Não é assim, né? A gente tem que entender toda a profundidade da comunicação. Você pega, por exemplo, a questão de sermão dedutivo, sermão indutivo, né? Às vezes a pregação expositiva, por exemplo, é vista mais como um sermão dedutivo, e muitas pessoas não acham que dentro do sermão expositivo caiba um sermão narrativo, um sermão indutivo, por exemplo. A criatividade dentro da pregação, por exemplo, é uma coisa muito, muito importante.
Tem textos, por exemplo, que eu vou pregar, esses textos atravessam 2 ou 3 capítulos, uma perícope atravessa 2 ou 3 capítulos. Como é que eu vou expor num domingo 3 capítulos, né, de uma perícope? Exato. Então, de que forma isso pode ser exposta? Como Deus comunicou isso naquela época? Esses 3 capítulos fazem parte de uma estrutura literária. Como é que essa estrutura literária foi comunicada? Como eu tenho que comunicar isso hoje? Aí alguns vão pegar e vão querer ministrar de modo quase que científico, né? Vai pegar e vai fazer um exegese no púlpito, por exemplo. Não, Sim. o púlpito não é o local de fazer exegese. Exegese eu faço antes, em casa. Então eu tenho que comunicar de modo que a história da redenção se comunique com a história do homem. Né? Então, assim, a relação, né, da pregação teodramática, ela está muito fortemente relacionada com uma compreensão forte da teologia bíblica. Né? Sim. Né? Por exemplo, se eu vou pregar ali Levítico, eu tenho que compreender em que posição ele está, em que etapa, de que forma ele aponta para Cristo e se aplica à realidade da igreja, porque senão eu vou estar pregando, como você falou, pregando para Moisés, né? E não é essa, né? Não é essa a intenção. Então, quer dizer, eu tenho que estar mergulhado na compreensão da progressão da revelação de Deus para que eu E é um possa... drama. Isso é um drama. Isso, exatamente. Aí vem o dramático, o teodramático, ou seja, para que eu possa pegar a igreja... Pronto, agora eu estou pregando na igreja que eu pastoreio uma série de atos. E aí, sempre que por exemplo, recentemente eu preguei aquele trecho em que eles discutem a respeito a respeito da circuncisão, né? Se deveria ser circuncidado ou não, e aí eles fazem aquele primeiro concílio ali de Jerusalém. E aí, quando eu posicionei, aí eu apresentei o texto, posicionei o pessoal, disse, olha, aí mostrei que a verdadeira compreensão, o que é que estava acontecendo naquele contexto, o que é que estava acontecendo culturalmente ali, a preocupação era muito mais em termos de culto do que propriamente em termos de proibir alguém de comer alguma coisa, né? Mas estava muito mais no sentido cerimonial da coisa. Então, assim, você posiciona as pessoas, fazem as pessoas entenderem na Bíblia onde é que elas estão e o que é que aquilo para a igreja de hoje, como aquilo pode ser observado, né? Pode ser visto nessa progressão. Isso é a Sim. pregação teodramática, né? Sim, e ela é totalmente lastreada pela teologia bíblica, né? A teologia bíblica é muito importante para que a gente consiga pregar o evangelho, né? A pregação do evangelho sem a teologia bíblica é impossível, né? E só que o teodrama vai mostrar que o uso da teologia bíblica, que é um recurso que a gente tem para a gente entender a redenção em toda a palavra, eu não posso usar a teologia bíblica somente no sentido histórico. Né? A teologia bíblica é uma participação do povo de Deus, com a ação do Espírito Santo, né? Que conduz a uma prática de adoração. Então, a teologia bíblica, por exemplo, usada no sermão expositivo, não é somente informação histórica, é também informação histórica, mas é formação histórica e interação, que não seria deificação, né? O medo de Calvino, o receio de Calvino, o contexto de Calvino era o contexto que ele lutava muito com a questão da deificação, né? Então, talvez o Calvino, o Van Hooser explica Calvino para hoje em virtude disso, né? Então, o teodrama é pregar a teologia bíblica, mas teologia bíblica é uma participação. Deus se envolve com o povo, é algo dramático. Né? O Edmund Clowney, por exemplo, ele foi um dos pioneiros a tirar a teologia bíblica dos liberais. Né? Então ele vai dizer o seguinte, que pregar Cristo a partir, por exemplo, do Antigo Testamento, significa que pregamos não sermões da sinagoga, mas os sermões que levam em conta todo o drama do Redentor e sua realização em Cristo Jesus.
né? Então, às vezes uma pregação milimétrica, ela entra tanto em detalhes e detalhes são importantes, mas assim, às vezes o pregador ele vai expor um texto e ele expõe o texto como se aquele texto fosse um dado histórico. Ele vai explicar para o povo a raiz da palavra, o contexto, tudo bonitinho, mas não vai explicar de modo dramático. Aquele Sim. texto foi inspirado pelo Espírito Santo, existe um drama por trás daquilo tudo. De onde ele veio, para onde ele vai. Mas é um texto vivo, porque aquilo aconteceu, né? E a causa de muitas pessoas encontrarem na Bíblia só uma questão histórica é por conta de pregadores que transformam a Bíblia só em dados históricos. A Bíblia é histórica, a nossa fé é histórica. Ela está registrada, aconteceu na história, mas é uma fé viva. É uma fé viva. Ali tem vida, ali tem ação do Espírito Santo de Deus, né? Então, há uma comunhão divina com o homem. Então, quando eu prego, quando a gente prega o Cristo para a glória do Pai, o Espírito Santo está agindo, né? Por quê? Porque a palavra pregada é dele. Então, ele está agindo. Então, alguma coisa está acontecendo. Está tendo uma interação no culto. O culto tem uma interação divina, né? O culto é o Deus servindo ao seu povo através do Filho pregado, com Na a hora da pujança do pregação existe um Espírito. ponto. Com a Ali pujança na do hora da Espírito. pregação. Sim. Né? Eu estou dizendo assim, na hora da pregação existe um ponto ali de congruência, né, entre na eternidade, né, está acontecendo a união entre aquela história, aquele fato histórico do passado, mas o que está sendo produzido para a eternidade futura, né, mas o momento atual em que o Espírito está agindo, ou seja, existem 3 pontos que estão em contato pleno na hora da pregação, né? Sim, essa é a questão trinitariana, a hermenêutica trinitariana, que não só o Van Hooser trabalha com ela, né, mas outros teóricos trabalham com a hermenêutica trinitariana, né? O Grant Osborne é um também que trabalha. Tem um livro do Aspiral Hermenêutica do Grant Osborne, né? No Sim, final do eu livro tenho aqui. no final do livro aí você pode ver, ele vai indicar o Kevin Van Hooser. Ah, legal. No final do livro ele vai falar assim, ó, você quer alguém que conhece isso aqui? Leia Kevin Van Hooser. O próprio Grant Osborne. Eu comecei a ler o Van Hooser a partir do Grant Osborne, né? Porque o Grant Osborne já sabe muito, né? Mas quando ele disse que tem um que sabia mais que ele, aí eu falei, rapaz, deixa eu ir lá em Van Hooser. Deixa eu ver o que é que... Então... Ô, Michel, você já finalizou? Você estava apresentando os pontos, 1, 2, 3, 4, você fechou todos os pontos, não? Eu estou caminhando por eles naturalmente, sem você perceber. Ah, olha aí, tá vendo? Você é um pregador expositivo aí. Até o Rapaz, dramático. eu acho que eu não sou ainda não. Toda vez que eu prego, eu vou me ouvir, eu fico desesperado. Mas isso é a depressão pós-culto de todo pregador. Eu fico desesperado, né? Então, a questão teodramática também envolve a questão da criatividade, né? A criatividade não é inventar e nem reinventar o evangelho é único. Mas o culto é um encontro onde é contado e recontado a história da redenção. Então a proclamação não é uma coisa estática, histórica, não é um museu, é uma dinâmica que vai durar a eternidade inteira. Então, por exemplo, eu vou pregar, eu estou falando da realidade presente do ouvinte e diante do que Cristo já fez, e eu tenho que apontar, eu tenho que usar as imagens que estão disponíveis para que o mundo eterno, a eternidade, novos céus e nova terra, fiquem mais claras para a vida dele. Por quê? Porque a comunicação divina, ela é viva.
né? Então ela não é um conto de causo. Eu não estou com meu filhinho contando a história do Pica-Pau Amarelo. Eu estou falando com ele de algo que vai durar por toda a eternidade, né? Então, o uso criativo, e essa criatividade é a própria criatividade bíblica, né? Os diversos gêneros literários nos apontam para essa criatividade que o Senhor usou, né, na comunicação da sua palavra. Então, a comunicação da palavra do Senhor teve uma criatividade divina, né? A própria forma de Jesus, por exemplo, no uso que Jesus desenvolveu nas parábolas e outros fatores, por exemplo, quando você pega o Sermão do Monte, né? Olha a exposição do Decálogo no Sermão do Monte, né? Como Jesus foi criativo, né? Usando as imagens ali do contexto de Jerusalém para expor todo o contexto do Decálogo, né? Fantástico. A gente está caminhando aqui para os minutos finais. Pega aqui para mim. Gente... Só um instantinho. Pega o carregador para mim. Para a gente ter pra gente ter uma segurança aí para o Instagram não nos cortar, faltam mais ou menos uns 5 minutos, né? Tá. Para a gente ter uma segurança. Aí eu queria que você falasse nesse período sobre o que você, por exemplo, a pessoa que vai adquirir o livro Pregação Teodramática, da editora Cruz, a sua intenção como autor é, ao término, essa pessoa ser... O que é que ela vai ter no final, ao término da leitura do seu livro? Qual a sua intenção? Então, é um livro um pouco denso. Eu acho que ao final da leitura, que tem que ser uma leitura atenciosa, acho que o desafio que a pessoa vai ter, né, é de aprender a olhar o todo, né? Olhar o todo. Fantástico. E quebrar esses preconceitos de que pregação expositiva é igual pregação expositiva é igual fulano de tal faz, versículo por versículo. Não necessariamente. Fantástico. Não necessariamente. É aquilo que você falou no começo, o reducionismo, né? O reducionismo. Reducionismo. Então, pregação expositiva tem uma amplitude muito maior do que usar um formato que foi desenvolvido pelos puritanos, por exemplo. Então, você tem, por exemplo, um rapaz me perguntou esses dias sobre o sermão do Scott Wilson, né? 4 páginas, o sermão de 4 páginas do Scott Wilson. Falei com ele, olha, é mais uma metodologia, mas eu nem uso o Scott Wilson. Eu prefiro usar a metodologia histórico-redentiva que é representada pelo Brian Chappell. Eu gosto do Scott Wilson, mas tem muitos presbiterianos que vão usar aquela metodologia, mas não significa dizer que é a metodologia correta para se expor. A própria Bíblia ela não define uma metodologia, né? Ela define o conteúdo. Existe uma história, né, que a partir da leitura da lei, Moisés, depois a gente pega em Esdras e Neemias, o próprio culto sinagogal, para que o povo preservasse a sua identidade, então tinha uma característica mais expositiva. O próprio Sermão do Monte, que é uma exposição do Decálogo, né? Paulo tem essa característica, a história da igreja vai ter pregadores expositivos. Na patrística você tem alguns pregadores que, embora usassem de forma exacerbada a questão alegórica, mas eram expositivos. Orígenes é o pai da pregação protestante. Depois vem os reformadores e a pós-reforma. Mas dentro do quesito pregação expositiva, existem muitos espantalhos, né? É o tipo de pregador que diz assim, eu estou pregando Romanos há 10 anos na minha igreja. Tudo bem. Tudo bem. Há o outro que fala assim, eu estou pregando Gênesis há 5 anos na minha igreja. Tá, tudo bem, mas
assim, os especialistas, por exemplo, se você pegar o Sidney Greidanus, né? Ele vai defender, é um reformado, mas vai defender uma pregação em perícopes, em períodos menores, né? Para que a igreja consiga captar todo o evangelho em toda a Exatamente. escritura, né? Então, assim, há muito espantalho nesse meio aí. Então, a gente tem que desmistificar um pouco isso aí. Fantástico. É, Michel, para o pessoal que tem interesse em adquirir seu livro, como é que eles podem fazer? Onde é que eles podem buscar? Já está à venda? Está na pré-venda? Como é que está isso? Está na pré-venda. Está na pré-venda. Eu vou te mandar o link da pré-venda e você pode distribuir o link, né? Pronto, então para quem está acompanhando, eu vou colocar no meu Stories o linkzinho lá da pré-venda, aí você só arrastar para cima, aí você já entra direto Isso, no link. né? Então eu vou colocar. E tem muita coisa, né, para falar sobre isso, né? Tem outros tópicos aqui que eu teria que falar, né? Mas aí fica bom porque fica o gostinho pro pessoal comprar o É, livro, né? é, Fica o gostinho pro pessoal justamente. comprar o livro. Eu também não, viu, Lázaro? Eu também não, assim, eu escrevi isso com muita paixão, com muita. Hoje tem muita gente boa, né? O mercado editorial tem muita gente boa. E eu não tenho a pretensão de, vamos dizer assim, de lacrar. Sim, Assim, minha pretensão foi estudar isso e continuar estudando agora em outros, levar a pesquisa para frente, mas assim, vai ter gente que não vai concordar, outros vão. Enfim, hoje é muito isso faz difícil. parte, né? É, e hoje é muito difícil também, né? Você pega hoje na internet, ela é muito complicada, né? Tá, tem muitos professores na internet, né? A molecada aí virou professor de teologia na internet, né? É, de tudo aí. De tudo aí, Especialista em tudo, né? especialista em tudo. Aí tem uns canal de YouTube que o cara comenta 2 livros por semana, né? Quer dizer, de todas as áreas, né? Um livro de arqueologia, o cara vai lá e comenta, e recomenda, né? Sem ser um especialista na área de arqueologia bíblica. Então, assim, hoje em dia a gente vive numa era onde as pessoas querem saber de tudo. Então tem muita gente sabida, né? Então eu não tenho essa pretensão não, sabe? A minha pretensão é a glória de Deus, entender o que eu faço, mas não tenho essa pretensão de que as pessoas fiquem batendo palmas. Isso é bobagem. Hoje tem muita gente sabida, né? Beleza. Michel, um prazer mais uma vez conversar com você, viu? Eu acho que, como você falou, né, a contribuição que você está dando é fantástica, né? A gente sabe que, como você falou aí, né, às vezes vão ter pessoas aí, talvez, quando você. Normalmente é assim, quando você tem um nome muito conhecido, né, então às vezes você vende um volume muito grande de obras. Uhum, Mas uma coisa que eu tenho aprendido, isso envolvido na consciência cristã, isso tudo, todo esse envolvimento que a gente tem, né, com eventos e lidando com vários contextos, às vezes você tem grandes volumes de venda de um livro, de um conteúdo, mas isso não representa, de fato, a leitura daquele conteúdo, né? uhum, Hoje existem pessoas que compram livros demais. Às vezes, se você tem uma obra que ela sai menos em virtude do autor não ser tão conhecido, mas as pessoas que vão até lá comprar, elas vão porque elas conhecem o que o autor fez, uhum, né, o conteúdo do autor. Então ela diz assim, cara, eu vou comprar o livro desse cara porque... Ou seja, existe o marketing, né? E existe o conteúdo. São coisas diferentes, né? Então eu creio que é útil demais a gente ter esses bate-papos, né? Eu acho que a Faculdade Teológica Reformada ela tem feito um trabalho muito bom. Eu tenho acompanhado o trabalho, né? De tentar realmente tornar o Evangelho algo aplicável à vida, realmente, algo reflexão. Eu acompanhei o seminário que vocês fizeram online. Então, para o pessoal que está aí assistindo, os que vão assistir depois, né? Muita gente que manda mensagem para mim quando eu publico. Aí diz, pastor, olha, eu não vou poder assistir não, mas vai ficar gravado? Eu digo, vai ficar gravado. Vai ficar... Então, ou seja, tem pessoas que eu deixo gravado aqui no IGTV, e aí elas não assistem agora, mas aí elas vão sempre estar assistindo depois, né, e
Então, para você que tem interesse, é Editora Cruz, né? Eu vou colocar o link aqui no Stories para que a gente possa, para que você possa adquirir esse livro. Eu acho que fantástico essa abordagem, né? Essa abordagem geral da pregação, não reduzi-la a um momento só de ensino, mas a algo muito mais profundo, né, do que isso. A uma experiência realmente que o Espírito de Deus está falando intelectualmente para as pessoas, mas produzindo frutos eternos, né? Acho que é algo maravilhoso. Michel, obrigado pela a sua disponibilidade, pelo seu tempo. Valeu, meu Não irmão. sei. Obrigado aí pela sua simplicidade em ter nos convidado aí. E é isso. Vamos trabalhar e tem muitos desafios, né? Tem muitos desafios. Amém. Deus abençoe e até mais, se Deus Valeu, quiser. meu irmão. Um abração. Tchau, Valeu, tchau. abraço, tchau.